Mais um sequestrado pelo ministro Alexandre de Moraes. Eles estão normalizando o absurdo, ou tentando normalizar o absurdo, que não será normalizado. Isso aí vai ter um preço, repito, e vai ficar cada vez mais caro à medida em que aumenta a arrogância, né, dos que se julgam donos do poder. A moça que usou o batom, né, e a Folha deu pichação com batom. Não dá para pichar com batom, é uma brincadeira. Se não fosse tão dramático o caso, seria tratado como uma piada. A imprensa, que antes agia como se deve, né, apure, denuncie o que não é legal. A imprensa age como se fosse um puxadinho do sistema de repressão política chefiado pelo Alexandre de Moraes e avalizado pela quase totalidade, diria agora, do Supremo Tribunal Federal. A imprensa é que denuncia gente assim, como o caso que nós estamos examinando agora. É outra vítima da imprensa. Eles mostram um manifestante fazendo qualquer coisa que pareça ilegal, pronto, vai para a prisão. Aí você faz o nosso papel, e por isso o Silvio falou que a gente se repete, é verdade, mas que saudável que é essa repetição, viu, Silvio? Porque nós estamos fazendo o que se exige da justiça, que é a individualização da conduta. Nós mostramos que essa moça do batom, que é mãe de 2 crianças, ela não entrou em nenhum prédio público, ela não pode ser acusada sequer de depredação. E ela está presa em Rio Claro. Você é esquecido da cidade de origem, ou perto da cidade onde você vivia. Então veja bem, essa moça está presa com crianças em casa, enquanto o mesmo Supremo, vamos lembrar, isso aí foi lembrado na edição da OAS dessa semana, o mesmo Supremo soltou, em nome da necessidade de aproximar mães de filhos, da Adriana Selma, mulher do Sérgio Cabral. O ministro Gilmar Mendes, sob essa alegação, não pode ficar longe dos filhos. Os filhos já tinham mais de 10 anos. Os da moça de Rio Claro têm menos. Até aí, por que não usam essa jurisprudência? Digamos assim, pelo menos. Agora, um homem preso sem denúncia, a OAB se manifestando já é um sinal de que mais pessoas vão acordando. Que bom. Agora, o lamentável é a imprensa tradicional, a velha, fazer o papel de dedo duro e só a OAS e uns poucos, né, jornalistas independentes, por aí são poucos, mas também são bons de briga, no melhor sentido, continuam tentando fazer o seguinte: mostrar para o Alexandre de Moraes que ele não é dono da vida dos outros, que ele não pode confiscar meses da vida de uma pessoa, ele não pode decidir por quanto tempo alguém fica preso. Isso é crime, o comportamento é criminoso. Quem está cometendo crimes nesse momento sucessivos e imperdoáveis, e que também não prescrevem, é o ministro Alexandre de Moraes, repito, com o apoio, né, e a anuência do governo, da OAB, do restante do judiciário, etc, etc. E no Ministério da Justiça nem se precisa falar. Então é o seguinte, nós estamos aqui falando sozinhos, pois falaremos o tempo todo, até que isso seja resolvido, e será, porque os fatos sempre prevalecem. A verdade, repito, desmaia por algum tempo, mas não morre, e ela vai se impor com as suas consequências. Com as suas consequências. E estamos individualizando a conduta de todos os ministros do Supremo. Tá tudo uma maravilha. Do Brasil, então. Que ele está falando ali, Tá todos tudo os uma índices. maravilha, a questão de comunicação. Tá.
Primeiro, vamos chamar as coisas aí pelo nome correto. Não é o dólar que subiu, é o real que caiu. Não é uma alta do dólar, é uma queda no valor do real, provocada pelo governo. Pelo governo, ele não acha que são cretinos os que associam as falas dele à desvalorização do real? Cretino é quem pensa assim. Cretino é quem diz isso, ou quem chama o ministro da Fazenda de ministro da Defesa. Ele não sabe sequer o que faz o Haddad, porque são dois que não entendem nada de economia. Cada vez que ele fala bobagem e continua falando, ele contribui para que o mercado todo se sinta inseguro. É claro, ele só fala, tá aí, ele acha que o Brasil vai bem. Ele apresenta esses números, ele não vê, por exemplo, que se diminui o número de desempregados ou empregados é medido aí pela procura de emprego. Né? Pessoas procurando emprego são desempregados. E as que desistiram, e não são poucas? E as que optaram por alguma atividade informal, porque não tem chance? O governo só emprega e emprega bastante quem tem a carteirinha de filiado ao PT. É isso que ele está fazendo com os empregos que o Bolsonaro tinha fechado, por desnecessários. Agora, ele acha que o PIB está crescendo. Que é isso? É um crescimento medíocre e duvidoso. Os números apontam para um desgoverno. Ele fala, eu vou conversar com as pessoas. Então, que pessoas? Ele não sabe qual é o cargo do ministro da Fazenda. Mas o Lula não tem uma política econômica que mereça esse nome. Ele não sabe o que fazer. Ele fala do Fernando Henrique Cardoso, que trocou 3 vezes o presidente do Banco Central. O Banco Central não era independente, começo de conversa. Ele quis tirar, já disse aqui, o Henrique Meirelles não tirou, porque disseram a ele que era a garantia de segurança econômica do Brasil, a permanência do Meirelles, que era de outro partido, quando o Lula o convidou para ser presidente do Banco Central. Agora é outra situação. Não adianta querer culpar o Roberto Campos Neto. A culpa é do governo. Quem é que pode se sentir seguro com um governo que 1 ano e meio só tem a apresentar um besteirol que o Lula não para de ampliar com essa discurseira? Ele não trabalha. Ele não fica em Brasília, ele não reúne pessoas para saber o que fazer. Aliás, não tem quem reunir. Também, quando o Haddad tenta alguma coisa que faz sentido, ele segura, bloqueia, com base em quê? Em nada. Um sujeito que nunca foi à escola por preguiça vai entender de economia? E o Lula tem saudade de um tempo que acabou. Ele governou durante 8 anos o Brasil, quando o mundo não teve uma única crise econômica, nenhum país quebrou. Durante os 8 anos do Fernando Henrique, 3 países quebraram, com consequência, com repercussão na economia mundial. Ele nem sabe disso. E continua também fingindo que não entende que o sujeito que está no Bolsa Família não procura emprego. E ele acha que quem está no Bolsa Família está empregado. É isso. Com um presidente assim, ou a gente pressiona para que apareça alguém com juízo, o que é raro no PT, ou vão afundar o Brasil. De novo. Se isso fosse incorporado, esses episódios novos aí, fossem incorporados esse caso, né? Fosse incorporado pelo Kafka ao livro Processo, e não ia fazer tanto sucesso, porque eu ia achar exagerado. Ia achar uma coisa muito exagerada, porque não é possível acontecer. Isso aí, qual é a ilegalidade a ser apurada a partir dessa entrevista?
quem falsificou o documento. Esse é o processo. Esse é o processo. Agora, além do comportamento do Alexandre de Moraes. Eles são os réus. O falsificador e o Alexandre de Moraes. Eles têm de ser julgados. O Felipe Martins não fez nada. E o Brasil tem de reagir à altura. E os ministros, com o mínimo de independência, têm de denunciar isso aí. E os senadores e deputados. Você se referiu à OAB, né? Nacional. Estão tramando a reeleição do tal Beto Simonetti. Beto Simonetti, que é o presidente atual. Não sei se vocês sabem, mas a eleição do presidente da OAB é indireta. Não tem a votação direta de todos os advogados filiados à ordem. Então, não. São as sessões regionais que elegem. E quem é o principal cabo eleitoral do Beto Simonetti? O Felipe Santa Cruz, que foi presidente da OAB e teve uma das gestões mais sórdidas, né, que se conhece. Então é o seguinte, o que os advogados estão esperando aí para se sublevarem? Eles não sabem o que é que está acontecendo com o que já foi uma entidade minimamente respeitável. Eles não sabem o papel que a OAB está desempenhando. Da mesma forma que os jornalistas ignoram o que faz a ABI hoje, Associação Brasileira de Imprensa e tal. Todas essas entidades se transformaram em partidos nanicos a favor da ditadura partilhada pelo governo Lula e pelo judiciário. É isso. O MST está sendo transformado pelo governo numa milícia, né, do Lula, do PT, a serviço do PT, como fez o Maduro na Venezuela. Além do exército corrompido que apoia o Maduro, foi comprado por ele, além de outros grupos, né, violentos a serviço do partido dele, ele tem milícias que formam uma espécie de guarda presidencial para atacar manifestantes aí contrários ao governo. Agora o MST está fazendo isso e o diretor da Polícia Rodoviária, não vai acontecer nada com ele, não tem nada a dizer sobre isso o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, não vão enquadrar a Polícia Federal, o MST, por ter feito o que o chefe da Polícia Federal do governo Bolsonaro, rodoviária, não fez e foi acusado de fazer, está preso. E esses caras podem decidir quem faz o quê, quem faz campanha, quem não faz, que é isso. Isso é um problema do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ou a Segurança Pública não abrange adversário. É isso que o MST faz. Como não tem, eles não... Você pega o MST de Goiás ou de São Paulo, que não tem coragem de enfrentar governadores com suficiente energia para enquadrar quem viola o artigo da Constituição que garante o direito de propriedade e desloca para fazer essas coisas contra o Bolsonaro. A grande resposta do Lula seria ele tentar circular pelo país sem muita segurança para ver se ele é tão popular quanto o adversário que, em tese, ele venceu.